Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, capítulo 2. O cristão e a psicologia. Leis da mente ordenadas por Deus. Aquele que criou a mente e estabeleceu suas leis, providenciou para o seu desenvolvimento de acordo com aquelas leis. Verdadeiros princípios de psicologia nas Escrituras. Os verdadeiros princípios de psicologia encontram-se nas Escrituras Sagradas. O homem desconhece o seu próprio valor. Age de acordo com o seu inconverso temperamento do caráter, porque não olha para Jesus, autor e consumador de sua fé. Aquele que vai ter com Jesus, aquele que nele crê e faz dele seu exemplo, compreende o sentido das palavras: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que experimentam a verdadeira conversão hão de reconhecer, com aguda percepção, a sua responsabilidade para com Deus, de operar sua salvação com temor e tremor. Sua responsabilidade de tornar completo o seu restabelecimento da lepra do pecado. Semelhante realização os levará a humilde e confiantemente pôr sua confiança em Deus. A mente dedicada a Deus desenvolve-se harmoniosamente. Deus toma os homens, tais quais são, e educa-os para o seu serviço, se eles se entregarem a Ele. O Espírito de Deus, recebido na alma, aviva todas as suas faculdades. Sob a guia do Espírito Santo, a mente que sem reserva se dedica a Deus desenvolve-se harmoniosamente e é fortalecida para compreender e cumprir as reivindicações de Deus. O caráter fraco, vacilante, transforma-se em outro, forte e inabalável. A dedicação contínua estabelece tão íntimo relacionamento entre Jesus e seus discípulos que o cristão assimila o caráter de seu Senhor. Tem visão mais clara, mais ampla. Seu discernimento é mais agudo, seu julgamento mais equilibrado. Tão avivado é ele pelo poder vitalizante do sol da justiça que é habilitado a produzir muito fruto para a glória de Deus. A ciência de uma vida cristã pura. A ciência de uma pura, sadia, coerente vida cristã é obtida pelo estudo da palavra do Senhor. Esta é a mais elevada educação que qualquer ser terrestre possa obter. Essas são as lições que devem ser ensinadas aos estudantes de nossas escolas, para que saiam com pensamentos puros e mente e coração limpos, preparados para escalar a escada do progresso e praticar as virtudes cristãs. Por esse motivo é que desejamos que nossas escolas estejam ligadas aos nossos sanatórios e estes às nossas escolas. Estas instituições devem ser conduzidas segundo a simplicidade do Evangelho, dada no Antigo e Novo Testamentos, circundados por uma atmosfera de paz. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Devemos individualmente ouvi-lo falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam e em quietação esperamos diante dele, o silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ele nos manda: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entre o vai e vem da multidão e a tensão das intensas atividades da vida, aquele que é assim refrigerado será circundado de uma atmosfera de luz e de paz. Receberá nova dotação de resistência física e mental. Sua vida recenderá uma fragrância e revelará um poder divino que tocarão o coração dos homens. A religião de Cristo é um remédio eficaz. Satanás é o originador da doença, e o médico luta contra a sua obra e poder. Prevalece por toda parte a enfermidade mental. Os incrédulos têm se aproveitado ao máximo desses casos infelizes, nos quais dificuldades domésticas, remorsos de pecados, temor de um inferno a arder eternamente, têm desequilibrado a mente, atribuindo a insanidade à religião. Isso, porém, é uma crassa difamação, que não terão prazer em defrontar finalmente. A religião de Cristo, longe de ser causa de insanidade, é um de seus mais eficazes remédios, pois é um poderoso calmante dos nervos. Adentrando a região da paz. Quando sois assaltados pelas tentações, quando o cuidado, a perplexidade e as trevas parecem circundar a vossa alma, olhai para o lugar em que pela última vez vistes a luz. Descansai no amor de Cristo
e sob o seu protetor cuidado. Entrando em comunhão com o Salvador, penetramos na região da paz. Dispensadas todas as ansiedades inúteis. Quando os homens saem para o seu labor diário, assim como quando se acham entregues à oração, quando repousam à noite e quando se erguem de manhã, quando o rico se banqueteia em seu palácio ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa, sobre cada um o Pai Celeste vigia com ternura. Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Se tão somente crêssemos nisso plenamente, desvanecer-se-iam todas as inúteis ansiedades. Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora, pois tudo, quer grande, quer pequeno, seria confiado às mãos de Deus, que se não embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado por seu peso. Havíamos de gozar então um repouso de alma ao qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Educar a alma pela disciplina. Cristãos, revela-se Cristo em nós? Devemos procurar ter corpo sadio e mente forte, que não se enfraqueçam facilmente. Mente que olhe para além do próprio eu, para a causa e o resultado de todo o avanço feito. Então estaremos em boa situação para suportar durezas, como bons soldados. Precisamos de uma mentalidade capaz de prever as dificuldades e transpô-las, com a sabedoria provinda de Deus. Mentalidade apta para lutar com problemas complexos e resolvê-los. O problema mais difícil é o que requer a crucifixão do próprio eu, suportando contratempos na vida espiritual e educando a alma por severa disciplina. Isso, talvez, a princípio, não traga satisfação plena, mas o efeito posterior será paz e felicidade. Cristo tem poder para fortalecer e restaurar. E ao mesmo tempo em que Cristo revela o céu ao homem, a vida que ele transmite abre o coração do homem ao céu. O pecado não somente nos exclui de Deus, mas também destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de o conhecer. É a missão de Cristo desfazer toda esta obra do mal. As faculdades da alma, paralisadas pelo pecado, a mente obscurecida, a vontade pervertida, têm ele poder para fortalecer e restaurar. Ele nos abre as riquezas do universo, e por ele nos é comunicada a capacidade de discernirmos esses tesouros e deles nos apoderarmos. Ou Deus controla ou Satanás. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito de Deus. Todo pecado acariciado enfraquece o caráter. E ninguém se lisonjeie de que o pecado acariciado algum tempo possa ser deixado facilmente, pouco a pouco. Assim não é. Todo pecado acariciado debilita o caráter e fortalece o hábito. E depravação física, mental e moral é a consequência. Podeis arrepender-vos do erro que cometestes e pôr os pés na vereda justa. Porém o molde de vosso espírito e a familiaridade com o mal vos tornarão difícil distinguir entre o bem e o mal. Pelos maus hábitos formados, Satanás vos atacará sempre e sempre. Qualidades psicológicas do professor. Os hábitos e princípios do professor devem ser considerados mesmo de maior importância do que as aptidões literárias. Se ele é cristão sincero, sentirá a necessidade de ter interesse igual na educação física, mental, moral e espiritual de seus alunos. A fim de exercer a justa influência, deve ele ter um perfeito controle sobre si mesmo e o coração ricamente tomado de amor pelos alunos, o que se observará em seu olhar, suas palavras e atos. Deve ter caráter firme, e assim poderá moldar a mente dos alunos, assim como instruí-los nas ciências. A educação da juventude, cedo na infância, geralmente lhes molda o caráter pelo resto da vida. Os que lidam com os jovens devem muito cuidadosamente provocar suas qualidades mentais, a fim de que possam saber melhor dirigir suas faculdades, de modo que sejam exercidas para o máximo bem. Deve o homem tornar-se nova criatura. Os homens devem tornar-se súditos do reino de Cristo. Mediante o poder divino, a eles imputado, devem voltar à sua fidelidade. Por leis e recursos, Deus providenciou uma comunicação com a vida espiritual do homem,
que em sua ação é tão misteriosa como a ciência e a atuação do vento. Cristo declarou: o meu reino não é deste mundo. Conquanto exerça influência sobre os governos terrestres, não pode deles aceitar a menor marca, sem manchar a semelhança divina. Tão espiritual é a espécie da atuação de Deus no coração humano que a recebe, que torna o homem uma nova criatura, sem destruir ou enfraquecer qualquer aptidão que Deus lhe tenha conferido. Ao contrário, purifica todo atributo adaptado à ligação com a natureza divina. O que é nascido do Espírito é Espírito, e quando o homem nasce de cima, uma paz celestial lhe invade a alma. O certo exclui o errado. Pais, sois vós os que haveis de decidir se a mente de vossos filhos se encherá de pensamentos enobrecedores ou de sentimentos viciosos. Não podeis conservar desocupada sua mente ativa. Tampouco podeis expulsar o mal com um simples gesto de enfado. Unicamente incutindo princípios corretos, podeis excluir maus pensamentos. A não ser que os pais plantem no coração dos filhos as sementes da verdade, o inimigo semeará o joio. A instrução boa e sã é o único preventivo contra as más conversas, que corrompem os bons costumes. A verdade protegerá a alma das intermináveis tentações que se encontram. Apenas um dia me pertence. Dia a dia devemos ser preparados, disciplinados e educados para a utilidade nesta vida. Apenas um dia de cada vez. Pensai nisso. Um dia me pertence. Neste único dia farei o melhor que possa. Usarei meu talento da fala, de modo que seja uma bênção a algum outro. Seja uma ajuda, um conforto, um exemplo que o Senhor, Salvador meu, há de aprovar. Exercitar-me-ei na paciência, na bondade, na longanimidade, para que as virtudes cristãs possam ser hoje desenvolvidas em mim. Cada manhã, dedicai-vos, alma, corpo e espírito, a Deus. Firmai hábitos de devoção e de confiança cada vez maior em vosso Salvador. Podeis crer com toda a confiança que o Senhor Jesus vos ama e deseja que cresçais até alcançar a sua altura no caráter. Ele deseja que cresçais no seu amor, ampliando-o, e vos fortaleçais em toda a plenitude do amor divino. Então alcançareis um conhecimento do mais alto valor, para o tempo e a eternidade. Como desenvolver uma mente bem equilibrada? O trabalho é uma bênção. É impossível gozarmos de saúde sem trabalhar. Todas as faculdades devem ser postas em uso, a fim de que possam desenvolver-se devidamente, e homens e mulheres tenham mentalidade bem equilibrada. Conhecimento e ciência têm de ser vitalizados pelo Espírito Santo. Somente quando postos sob o pleno controle do Espírito de Deus é que os talentos de qualquer pessoa podem tornar-se úteis no sentido mais lato. Os preceitos e princípios religiosos constituem o primeiro passo na aquisição do conhecimento e formam o próprio alicerce da verdadeira educação. Conhecimento e ciência têm de ser vitalizados pelo Espírito de Deus, a fim de que sirvam aos propósitos mais nobres. Tão somente o cristão sabe fazer o devido uso do conhecimento. A ciência, para ser apreciada plenamente, tem de ser olhada de um ponto de vista religioso. Então, todos adorarão o Deus da ciência. O coração que é enobrecido pela graça de Deus melhor compreende o real valor da educação. Os atributos de Deus, vistos em suas obras criadas, só os apreciamos tendo um conhecimento do Criador. Os professores não só têm de familiarizar-se com a teoria da verdade, mas têm de possuir um conhecimento experimental do caminho da santidade, a fim de poder guiar os jovens às fontes da verdade, ao Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O conhecimento só é um poder para o bem quando vinculado à verdadeira piedade. É nobre a alma esvaziada do próprio eu. Se Cristo habita no coração pela fé, seremos sábios à vista de Deus. O ser inteiro aberto aos meios de cura provindos do céu. Cristo é a fonte da vida. O que muitos necessitam é possuir dele mais clara compreensão. Precisam ser paciente, bondosa e todavia fervorosamente ensinados quanto à maneira em que podem abrir inteiramente o ser às curativas forças celestes.
Quando a luz solar do amor de Deus ilumina as mais escuras câmaras da alma, cessam o desassossego, a fadiga e o descontentamento, e satisfatórias alegrias virão dar vigor à mente, saúde e energia ao corpo. As graças não se desenvolvem no momento. As preciosas graças do Espírito Santo não se desenvolvem no momento. Ânimo, fortaleza, mansidão, fé, inabalável confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos mediante experiência de anos. Por uma vida de santo esforço e firme apego ao direito, devem os filhos de Deus selar o seu destino.